repetir, vai ser todos os sábados, glória a Deus. Estamos muito felizes por isso e eu creio que Deus vai ministrar muito em nossos corações esses sábados e durante todos os cultos, amém? Amém. Então, eu ia fazer uma oração, né? Mas o Paulo já fez, poder de Deus, então Deus já está abençoando esse lugar, eu creio. Então, vamos lá, não tem como colocar esse aqui mais pra frente, não? Atrapalha na filmagem? É porque eu fico tão longe de vocês. Gosto de estar pertinho. Então, amém. Então, vamos lá. Eu acredito que vocês vão concordar comigo que quando a gente fala em alimento, logo vem na nossa cabeça o quê? Comida, né? Logo vem na nossa cabeça um sanduíche, um café da manhã, um almoço, um lanche. Aquela comida que alimenta o nosso físico, que alimenta o nosso corpo. E muitas vezes, na verdade, tem vários alimentos que a gente costuma comer que ele é muito atrativo aos nossos olhos. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu acho que a maioria gosta de sanduíche, pizza. Quando a gente vê aquele alimento, a gente sente vontade de comer só pelos olhos, só por olhar para ele, sentir o cheiro. Mas isso não significa que esse alimento ele faça bem para o nosso corpo. Grande maioria dos alimentos que eles nos chamam a atenção, esses alimentos industrializados, normalmente eles têm, como que é a palavra? Toda vez eu quero falar de minerais, mas não é minerais a palavra. Nutrientes. Eles têm nutrientes, eles têm alguma coisa na composição deles que faz mal para o nosso corpo. Então, muitas vezes, alimentos atraentes aos nossos olhos, aos nossos sentidos, não necessariamente fazem bem para o nosso corpo. E, por outro lado, existem alguns alimentos que não são atraentes aos nossos olhos e que eles fazem bem para o nosso corpo. Um exemplo de uma coisa que engorda, alface, né? Então, alface, muitas vezes, ele não é atraente aos nossos olhos. Frutas, saladas, eles não são atraentes aos nossos olhos, não são atraentes aos nossos sentidos, mas muitas vezes fazem bem para o nosso organismo. Então, a gente precisa entender que todos os dias nos alimentamos de algo, mas não necessariamente tudo que a gente se alimenta faz bem para o nosso corpo. Então, não basta se alimentar, mas precisamos prestar atenção do que nós temos nos alimentado. Amém? Amém. E da mesma forma acontecem com outros tipos de alimento. Quais são esses alimentos? O alimento espiritual e o alimento emocional. Deixa eu só esqueci aqui de abrir o caderno. O alimento espiritual e o alimento emocional. Esses alimentos, eles também são diários. E nós também precisamos tomar muito cuidado com o que nós temos nos alimentado em relação a isso. E eu gostaria que vocês abrissem em Lucas. Obrigada. Eu gostaria que vocês abrissem em Lucas 6, 43 ao 45. Amém. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Pode passar. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Pode passar. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins, a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração, que está cheio o coração. Então, o tema que eu gostaria de falar com vocês hoje é do que eu tenho me alimentado, que tem feito eu colher os frutos que eu tenho colhido hoje. É um tema um pouco grande, mas eu vou repetir, quem estiver anotando. Do que eu tenho me alimentado, que tem gerado os frutos que eu tenho colhido hoje.
Então, assim como a gente leu lá em Lucas, a gente viu que o fruto, ele é consequência da árvore. Então, a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Então, a gente pode entender que o fruto é consequência da árvore. E a árvore, vamos colocar a árvore como nossa identidade, né? Como nós, quem nós somos. E quem nós somos, a árvore é influenciada por aquilo que nos alimentamos, podendo ser influenciada de forma direta ou indireta. Então nós precisamos ficar muito atentos ao que nós temos nos alimentado. Assim como eu dei exemplo da comida, às vezes aquilo que nós estamos absorvendo, nos alimentamos, é até atraente aos nossos olhos. Às vezes algo que a gente assiste, às vezes algo que a gente ouve, aquilo parece muito atraente, parece muito interessante. Mas será que o que tem por trás daquilo? O que tem dentro daquilo? Será que isso tem gerado consequências boas ou consequências ruins? Quando a gente se alimenta de algo físico, né, que faz mal para o nosso corpo, normalmente isso vai afetar também o que a gente produz, os nossos resultados. Se a gente come algo que não faz bem para o nosso organismo, vai afetar o nosso trabalho, vai afetar a nossa saúde. E se a gente come algo que faz bem para o nosso organismo, a gente vai ter mais disposição, a gente vai colher frutos bons disso. E da mesma forma, esse alimento espiritual e esse alimento emocional. Então, normalmente, todos os dias, a gente tem contato, a gente interage com o meio ao nosso redor. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Eu vejo pessoas, eu assisto coisas, eu olho o celular. Então eu estou interagindo com tudo ao meu redor. Então, eu preciso... Então eu estou interagindo a todo momento com as coisas que estão ao meu redor. E essas coisas, elas podem nos influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Na Bíblia, ela vai nos falar sobre a semente. Quando ela está se referindo àquela parábola do semeador, ele está querendo se referir à palavra de Deus. Mas a gente pode trazer aqui, fazendo uma analogia, né, ao que eu estou me referindo sobre influência, sobre alimento. Então, as coisas ao nosso redor, elas lançam a semente sobre nós. Mas elas podem encontrar um solo fértil ou não. Nem tudo que acontece ao nosso redor vai nos influenciar, vai nos alimentar. Isso vai depender do que a gente faz com aquilo que estão fazendo com a gente. Então, existe a semente que vai nos alimentar. Então, as coisas ao nosso redor que vai nos alimentar. As coisas que não vão nos alimentar, porque a gente não vai permitir. E as coisas que vão nos alimentar, só que sem que a gente perceba. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Certo? E, em relação a essa questão de nos alimentarmos, eu quero destacar 3 áreas principais que alimentam o nosso interior, que é os pensamentos, o espiritual e os sentimentos. Mas antes de falar sobre essas áreas, eu gostaria de fazer um destaque, que seria, às vezes você pode até se perguntar, às vezes eu posso me perguntar, eu vou ficar mais assim mudando. Às vezes a gente pode até se perguntar, mas tá, eu convivo com as coisas ao meu redor, eu convivo com a Camila, eu convivo com as pessoas, mas como que isso pode influenciar meus pensamentos? Como que isso pode gerar um pensamento? Lembrei. Eu sei que isso pode gerar um pensamento, que se eu alimentar esse pensamento, ele pode gerar um sentimento, e esse sentimento é uma atitude. Como que as coisas ao meu redor têm tanto poder sobre mim assim? Como que isso entra dentro de mim? Isso entra através dos nossos sentidos, através do nosso tato, da nossa audição, do nosso paladar, do nosso olfato, da nossa audição, da nossa visão. E agora a gente vai na Bíblia para poder comprovar isso. Deixa eu só abrir. Lá em Lucas 11, 34 ao 36, ele vai dizer assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz.
Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. E lá em Mateus 5,29 vai dizer assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então aqui essas duas passagens elas vão se referir aos olhos. E aí você pensa, mas como é que meu olho me faz pecar? O meu olho me obriga a pecar? Não, é o sentido da visão, aquilo que a gente tem contato com o nosso meio. Às vezes a gente está assistindo algo que nos desperta um pensamento, que nos desperta um sentimento, que nos leva a pecar. Então nós precisamos estar atentos a o que nós estamos assistindo, o que nós estamos ouvindo. Lá em Romanos 10:17 ele vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então até a fé ela é desenvolvida, ela é alimentada dentro de nós através do ouvir a palavra de Deus. Então, o que está ao nosso redor, a palavra de Deus, aquilo que as pessoas falam, elas entram dentro de nós, elas nos influenciam através dos nossos sentidos. E tem vários outros versículos que eles vão estar relacionando essa questão dos sentidos com aquilo que nos alimentamos. Então, certo. Então, agora vamos para as áreas que eu falei que eu iria destacar, que seria a espiritual, os pensamentos e os sentimentos. E eu gostaria, pode abrir para mim, Andrezinho, em Romanos 8:5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pode ir? Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém. Então, quando a gente vai pensar, quando a gente vai relacionar alimento espiritual, a gente tem que entender dois pontos, que é o Espírito e a carne. São dois polos bem separados. Não tem como a gente alimentar o espírito e alimentar a carne ao mesmo tempo. Então nós precisamos entender o que nós temos alimentado com o meio que nós estamos, com aquilo que nós temos feito. Se é o nosso espírito ou se é a nossa carne. Aqui ele vai começar falando assim: quem vive segundo a carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, quando a gente vai falar sobre alimento espiritual, normalmente ele vai estar relacionado com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então aqui, como ele diz, que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Então, a partir do momento que a gente vive segundo os desejos da nossa carne,
E o que são normalmente os desejos da nossa carne? São aquelas coisas que nos inclinam para o pecado. São práticas imorais, são coisas que vão contra a palavra de Deus. Aquilo que satisfaz a nossa carne, aquilo que normalmente nos afasta de Deus. E aí, quando a gente vive segundo a carne, quando a gente anda segundo a carne, normalmente a gente alimenta a nossa carne. Então, os nossos pensamentos, eles ficam voltados à coisa da carne. Deixa eu dar um exemplo. Quando a pessoa ainda não nasceu de novo, quando a pessoa ainda não caminha no Espírito, e essa pessoa ela vive em festas, ela vive assistindo pornografias, ou assistindo até mesmo filmes com cenas obscenas, ou com coisas que despertem desejos carnais. Naquele primeiro momento ela acha isso normal, porque ela vive segundo a carne. Então, ela faz coisas para satisfazer a sua carne. Então, quanto mais ela faz, quanto mais ela se alimenta daquilo, então quanto mais ela quer fazer aquilo. Então, ela fica nesse ciclo de eu vivo nessa vida e eu me alimento dessas coisas, os meus pensamentos, eles estão voltados para isso, então eu continuo fazendo. Fica nesse ciclo vicioso até o momento que ela decide nascer de novo, até o momento que ela decide caminhar pelo Espírito. E aqui ele vai dizer, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, a partir do momento que aquela pessoa ela nasce de novo e ela anda segundo o Espírito, ela faz coisas que alimentem o seu Espírito. Então, a sua mente ela está renovada. Então, a sua mente está voltada para as coisas de Deus. Não sei se com vocês acontece isso, mas quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu sinto vontade de ler a Bíblia, quanto mais os meus pensamentos ficam voltados para a presença do Senhor, quanto mais eu assisto coisas que me levam para a imoralidade, mais eu fico pensando naquilo. Às vezes a gente vê maldade em coisas que não tem, mas quando você passa a observar é porque você está assistindo coisas, você está assistindo filmes demais que te levam a isso, você está lendo coisas demais que te levam para o lado sexual, porque você está caminhando segundo a carne. Então seus pensamentos eles estão voltados e alimentados para as coisas da carne. E a partir do momento, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, normalmente até quando a gente não tem o hábito de orar, e a gente começa orando pouco, é tão difícil às vezes, 10 minutos que a gente começa a orar, mas a partir do momento que a gente começa a viver no Espírito, a gente quer orar 20, a gente quer orar 30, a gente quer orar 1 hora. Então, quanto mais a gente se enche, quanto mais a gente alimenta o nosso Espírito, mais vontade a gente tem de viver no Espírito e caminhar no Espírito, porque a nossa mente ela está cheia com coisas de Deus, e quando a nossa mente ela está alimentada com as coisas de Deus, isso gera sentimentos dentro de nós, vontades dentro de nós de continuar vivendo e continuar aprendendo e buscando mais o Senhor. E essa questão de alimento é algo muito sério, essa questão daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente lê, do meio que a gente vive. A Bíblia ela nos alerta até em relação ao meio que a gente vive, para que não sejamos tolos, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E isso não é só no sentido espiritual, isso é no sentido da forma com que a gente enxerga as coisas, na forma com que a gente sente, na forma com que os nossos sentimentos nos direcionam. Porque muitas vezes a gente anda com pessoas ou a gente se alimenta de coisas que geram sentimentos em nós paralisantes ou sentimentos que nos impulsionam. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, mas a gente caminha e a gente assiste coisas que nos levam a ter mais medo. É que nem a gente usa esse exemplo agora, né? Nesse momento que está se passando do coronavírus. E muitas vezes as pessoas elas estavam com medo e elas, ao invés de querer se alimentar de outra coisa para poder mudar esse sentimento que estava dentro delas, elas passavam a assistir cada vez mais coisas que alimentassem o medo. E a gente tem muito essa tendência de fazer isso. Quanto mais a gente está sentindo algo, a gente quer reforçar aquilo. Isso é algo muito perigoso, porque a gente acaba entrando nesse ciclo vicioso que eu falei, de que
Se eu estou triste, então eu vou assistir coisas tristes, eu vou ouvir coisas tristes. Se eu estou com medo, eu vou ver coisas que me deem mais medo, eu vou escutar pessoas que me deem mais medo. E aí a gente acaba se alimentando daquele sentimento, alimentando pensamentos assim dentro de nós, e a gente acaba se paralisando diante de algumas situações, se paralisando até mesmo diante do propósito de Deus nas nossas vidas, por aquilo que a gente tem parado para dar ouvido, para aquilo que a gente tem semeado nos nossos corações, para que o nosso solo muitas vezes é fértil para sentimentos ruins, para palavras ruins, mas é improdutivo muitas vezes para aquilo que Deus ministrou e falou nos nossos corações. Então a gente tem que ficar muito atento ao que a gente tem parado para ouvir, ao que a gente tem alimentado os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e o que tem realmente direcionado as nossas vidas. Lá em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 vai dizer assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui ele vai falar sobre desejo e satisfação. Normalmente os nossos desejos e as nossas satisfações estão ligados aos nossos sentimentos. Então quando a gente leu em Romanos, a gente viu que quando a gente alimenta o nosso espírito, ele está relacionado à forma com que a gente pensa. Se a gente alimenta a nossa carne, a gente tem pensamentos voltados para a carne. Se a gente alimenta o nosso espírito, pensamentos voltados ao espírito. E aqui ele vai falar sobre os desejos. Quando a gente anda segundo a carne, a gente sente desejos. E esses desejos, eles já entram na parte de sentimentos. Então, quanto mais a gente anda na carne, a gente tem pensamentos e desejos e vontades da carne. Isso são coisas que nós devemos nos atentar e nos alertar com isso. Tá bom. Mas... falta Filipenses 4:8. Vamos abrir em Filipenses 4:8. Certo. Mas a gente entendeu que eu não posso ter o pensamento voltado às coisas da carne. Eu não posso me alimentar com coisas da carne. Mas então, o que o Senhor fala que eu devo pensar? O que o Senhor fala que eu devo sentir? Em Filipenses 4:8 diz: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então a palavra de Deus, ela nos orienta o que nós devemos pensar, aquilo que deve estar no consciente dos nossos pensamentos e aquilo que deve estar no centro dos nossos corações. Certo? Mas aí a gente entendeu que aquilo que eu me alimento, aquilo que eu permito que entre dentro de mim, vire pensamentos, sentimentos e atitudes, que são os nossos frutos e nossos resultados. Mas como saber do que eu tenho me alimentado? Como que eu vou saber? Shelaine, como é que eu vou saber do que eu estou me alimentando? Se aquilo que eu acho que é interessante, que é atraente aos meus olhos, está fazendo mal para o meu organismo, como que eu vou saber? Lá, quando a gente leu Lucas 6, 43 ao 45, ele disse que você conhece a árvore pelos frutos. Então você vai conhecer daquilo que você tem se alimentado pelos seus frutos, aquilo que você tem produzido. Então lá em Gálatas 19, acho que era 6:19, né? Não, 5:19, gente. Já não tem nem 19 aqui. Gálatas 6:19 vai falar sobre... Não, é o 5:19. Obrigada, ele vai dizer assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Pode ir?
idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. As que as praticam não herdarão o reino de Deus. Pode passar. Pode passar. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então aqui em Gálatas ele vai nos falar sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. Então, se você parar para ler a palavra de Deus e você conseguir identificar que você está produzindo na sua vida alguns desses frutos, algumas dessas obras, se são obras da carne, então você está se alimentando de coisas da carne, se alimentando de coisas que estão te levando a desejos da carne. E se você está produzindo os frutos do Espírito, algum fruto que está destacado ali, significa que você está andando segundo o seu Espírito, que você está alimentando o seu Espírito. Então a gente pode identificar aquilo que nós estamos nos alimentando pelos nossos frutos. Amém? Certo. Mas eu já entendi. Então, eu já entendi que eu preciso me atentar, que eu preciso prestar atenção em tudo aquilo que eu alimento, em tudo aquilo que eu interajo. E eu já entendi como eu identifico aquilo que eu tenho me alimentado. Mas como que eu posso parar de andar segundo a carne e andar segundo o Espírito? Como eu posso parar de me alimentar de coisas da carne, andar segundo a carne, me alimentar de coisas do Espírito e andar segundo o Espírito? É muito simples, mas muitas vezes não é fácil. Nós precisamos nascer de novo e buscar um relacionamento com Deus. Como assim nascer de novo? Lá em João 3, Nicodemos ele está conversando com Jesus. E aí Jesus ele vai falar que o homem precisa... Ele vai falar que o homem, para ver o reino dos céus, para ter a salvação, ele precisa nascer de novo. Então ele precisa não nascer da carne, mas nascer da água e do Espírito. E quando nós nascemos de novo, lá em Romanos 12:2, ele vai falar sobre: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente nasce de novo, quando a gente decide colocar Deus, colocar Cristo nas nossas vidas e ter um relacionamento com Deus, nós passamos a andar segundo o Espírito. E quando nós andamos segundo o Espírito, a nossa mente ela é renovada e nós passamos a estar em lugares diferentes, a buscar coisas diferentes, a nos alimentarmos de coisas diferentes, que alimentam o nosso Espírito e não a nossa carne, que faz com que a gente ande segundo o Espírito e não segundo a carne. E consequentemente, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. É viver tudo aquilo que Ele tem para nós. É mudar a forma com que enxergamos as coisas. É mudar a forma com que pensamos. É mudar a forma com que agimos. Então nós precisamos buscar verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. Quando Jesus ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. É aquele que convence o homem do pecado. Então quando a gente anda segundo o Espírito Santo, ele nos dá discernimento para saber o que é certo, para saber o que é errado, para poder saber se realmente aquilo que eu tenho me alimentado é realmente aquilo que Deus espera que eu me alimente, é realmente aquilo que vem de Deus, é realmente aquilo que tem gerado frutos para a bênção e para a vitória. Eu só voltar aqui em Romanos 8, que eu esqueci de falar da parte da consequência, acabei de lembrar. E ele diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, quando nós estamos caminhando no Espírito, nós caminhamos para a vida e não para a morte. Amém? E a palavra foi bem curtinha mesmo, mas eu gostaria que vocês levantassem, que a gente pudesse fazer uma reflexão nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e você pudesse entregar diante de Deus. Eu gostaria que verdadeiramente você pudesse trazer a sua consciência neste momento. Tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem se alimentado, tudo aquilo que você tem assistido. E eu queria que a gente entendesse algo. Muitas vezes nós fazemos algo secreto e a gente fala para nós mesmos: ninguém está vendo. Mesmo que as outras pessoas não estão vendo, mesmo que Deus esteja vendo, a gente tem que entender que tudo que a gente faz no nosso secreto nos alimenta. Tudo que a gente faz escondido das outras pessoas está alimentando o sentimento dentro de nós. E esse sentimento ele pode ser de morte ou ele pode ser de vida. E esse sentimento ele pode nos fazer caminhar pelo Espírito ou caminhar pela carne. Então que você possa trazer na sua mente agora tudo aquilo que você tem feito no secreto, tudo aquilo que você tem feito longe dos olhos das pessoas, tudo aquilo que você tem feito até mesmo diante das pessoas. E que você possa pensar: o que eu tenho me alimentado que tem gerado esses frutos que eu estou colhendo hoje? Que você possa neste momento entregar diante de Deus. Amém, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida, Senhor, de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Eu entrego, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo aquilo, Senhor, que está no escuro do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que está oculto dentro de nós, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, Pai, tudo que está à nossa volta, Senhor, que tem nos alimentado, Pai, para que nós estejamos distantes de Ti, que o Senhor possa, Pai, nos dar discernimento, que o Senhor, Pai, possa nos dar sabedoria, que o Senhor, Pai, possa nos conduzir, Deus, conforme a Tua vontade, Pai. Traz agora, Senhor, a consciência de cada um, Pai, não são as minhas palavras, Deus,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Todo mundo feliz? Todo mundo recebeu de Deus? Amém. Feche teus olhos mais um momento, querido, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra que foi ministrada. Queremos te agradecer, Deus, pela vida da Shilai, Deus. Se colocou, Deus, à tua disposição. Se colocou, Pai, em nome de Jesus, para ser tua serva, Deus, para ser um vaso novo, Deus, um vinho novo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa abençoar os jovens que aqui estão, que o Senhor possa abençoar esse retorno, Deus, do Reagir Jovem, Pai. Que nós venhamos prosperar, Deus, diante do Teu caminho, Pai. Mas que jamais, Deus, venhamos nos desviar, Deus, daquilo que é o nosso foco, Pai, que é a Tua presença, Deus, que é o Teu caráter, Deus. Quero te agradecer por cada um que aqui está, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa levar, Deus, para casa em paz e segurança todos que estão aqui, Pai. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos, amém. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir buscar a sua santa igreja, possa estar conosco hoje para todo sempre. A igreja diz amém, aleluia. Meus queridos, só um momentinho. Só queria lembrar os irmãos que amanhã vai ter a reunião de liderança, ok? Então amanhã não teremos instituto bíblico. E amanhã